Olá, tudo bem? Tudo bem com você do canal? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma oportunidade da gente refletir, agora de forma pastoralmente falando. São muito bem-vindos todos vocês. Aproveito para pedir a sua colaboração com a sua curtida, com o seu like, deixe o seu joinha, com o compartilhamento desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, queira se inscrever no nosso canal e ter uma mensagem sempre oportuna para a sua alma. Hoje eu tenho uma palavra que talvez você não tenha com frequência ouvido na igreja, na sua igreja, em outras igrejas, na televisão, nos programas de televisão, porque na maioria das vezes aquilo que mais importa para a gente tem sido encoberto. Esses dias eu fazia uma reflexão com uma pessoa na igreja onde eu estava e disse para ele, mostrei o prédio e falei o seguinte: o que sustenta o prédio aqui ninguém vê. E eu falava de fundação, do alicerce. A estrutura alicerçal é que mantém todo aquele projeto visível de pé, aquela construção bonita, maravilhosa, de pé. O que a gente não vê é de fato o que sustenta. Então, na maioria das vezes, as igrejas, os pregadores, não estão muito dispostos a serem a irem ao extremo, né? Talvez nem ir ao extremo, mas a falar verdades que as pessoas não estão muito dispostas a ouvir, como, por exemplo, pagar preço pela saúde, pela espiritualidade, pela seriedade, pela honestidade. As pessoas não estão tão dispostas a isso, não. Mas isso é necessário. É razoável que hoje, ou enquanto temos tempo, enquanto nós tenhamos tempo, a gente faça escolhas e tomem decisões que nós precisemos tomar. Isso vai prolongar nossa felicidade, nossa paz, nossa alegria, nossos relacionamentos. Não podemos postergar aquilo que urge, aquilo que é urgente, aquilo que é para hoje, aquilo que é para agora. Eu falava de mensagem que talvez você não tenha escutado na sua igreja, ou talvez nem esteja tão disposta a ver ou assistir nesse vídeo, já que você procura uma outra coisa. Mas deixa eu te falar, assim, você vai se ver preso a essa mensagem, não por nenhuma outra dinâmica, é porque coisas relevantes importam. Eu preciso, às vezes, estar no hospital, não por prazer, não por aquela questão assim de hobby, né? Não por uma satisfação pessoal, mas porque é necessário. O momento me impôs o médico, uma consulta, me impôs uma internação. Ninguém está por prazer no hospital, mas é necessário e é razoável que por aquele tempo determinado pelo profissional de saúde, a gente esteja no hospital. Assim, são coisas que a gente precisa ouvir. Existem pessoas que deixam de tomar posições na vida, como, por exemplo, se abster de alguns tipos de alimento, o álcool, o açúcar, a gordura, quando talvez já é tarde demais, quando talvez já não é mais oportuno, quando a vida já mandou a conta e a conta já não é barata e já não é fácil, talvez quase que impagável. Você vai ter que enrolar aquelas promissórias, aqueles compromissos, se quiser viver um pouquinho mais. Mas por que não fizemos isso enquanto podíamos, quando era tempo? É exatamente sobre isso que quero falar um pouquinho com você, e eu quero, para essa empreitada nossa, para esse momento de reflexão, tomar um texto bíblico que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 16, os versículos 23 e o versículo de número 24. Está escrito assim, preste atenção: e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para você que é cristão, para você que é leitor
da Bíblia, você já se localizou comigo. Nós estamos na parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro. E, como a gente bem sabe, o rico era uma pessoa muito abastada economicamente. O Lázaro, desprovido de todas as necessidades, né? Ele não tinha supridas as suas necessidades. E o texto bíblico diz que morre o mendigo e depois morre também o rico. E os dois vão para lugares distintos. Um vai para o Hades, que morreu depois, o rico, o Hades, lugar dos mortos, até então, no relato de Jesus, na parábola. O mendigo foi para onde? Para o seio de Abraão, o lugar onde os justos que morriam antes da cruz iam, foi para o seio de Abraão, em lugares distintos. E Jesus narra esse fato para nos falar sobre várias questões. Eu quero ficar sobre uma delas hoje. Não vou ficar sobre tantas, assim, muitas lições a gente pode tomar delas. Mas eu quero deixar uma para você, que é a questão do tempo. Você não tem, eu não tenho, o ser humano não tem o tempo todo da vida para fazer o que quer, principalmente as escolhas. Nós temos tempo determinado para fazer as escolhas, principalmente aquelas que são cruciais, aquelas que são importantes, aquelas que são inadiáveis, aquelas que são relevantes para a nossa vida. Nós temos um tempo e às vezes curto. Pode ser que a gente tenha mais tempo para estudar, quem não estudou com os 20 anos, com os 15, pode ser que lá com os 40, com os 50 ainda possa estudar, ainda tenha condição de concluir o seu colégio, o seu ensino médio, o seu ensino fundamental, o seu ensino de graduação. Pode ser que você tenha, mas pode ser que você não tenha mais, pode ser que o tempo passou. No caso que eu li para você aqui, quero falar sobre uma coisa, que talvez, ou um detalhe, ou um dos gritos que a gente dá, e que talvez a gente não tenha o tempo todo, é o grito de misericórdia. Misericórdia tem o tempo oportuno. Talvez, no momento de se pedir a misericórdia, ela já não seja mais tão efetiva assim, já não tenha tanta ajuda assim. Pensa numa pessoa que não ouviu o pai, que não ouviu a mãe, que não ouviu o amigo, que não ouviu o tio, e saiu para seu momento de prazer, seu momento de descontração, seu momento assim de ir à forra, e saiu para festa, e saiu para balada, e saiu para bebida, ou foi para outro lugar. Então, ao voltar para casa, aqueles pensamentos estavam na cabeça, porque na festa estava, em outros lugares também estavam, na cabeça da pessoa, e essa pessoa volta e sofre um acidente, e ainda tem tempo de ver o socorrista chegar, de ver o SAMU chegar, de ver o bombeiro chegar, de ver o resgate chegar, e falar assim: olha, minha mãe pediu que eu não viesse, meu pai pediu que eu não viesse, minha namorada pediu que eu não viesse, meu esposo não quis vir comigo, minha esposa não quis vir comigo, eu vi. E aquele olhar seu sugere um grito de misericórdia, mas é tarde demais. Talvez você não consiga chegar ao hospital naquele momento ali. A misericórdia tem uma oportunidade, porque Deus nos coloca na alma aquele temor, princípio de imanência, da imanência, nos coloca na vida aquele receio, e você insulta e você afronta o conselho que te foi dado: meu filho, não vá, marido, não vá, mulher, não vá, não faça isso, você pode deixar para amanhã ou para depois, você não sabe os riscos. E a revelia de todo o conselho, fica o medo, fica aquela sensação antecipada da culpa, mas você resolve assumir todos os riscos possíveis. E vá. E aí, quando vem o socorrista, já naquele momento de acidente, aí você olha para ele com aquele olhar de misericórdia e fala assim: se eu tivesse ouvido, se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não teria bebido. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não teria bebido e dirigido, não teria dirigido embriagado. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu teria ficado em casa, com meus filhos, com minha esposa. Se eu tivesse ouvido os conselhos, eu não estaria nesse lugar. O que acontece com a parábola que nós estamos trazendo a essa reflexão? O
texto bíblico diz que o rico também morreu. Estava onde? No Hades, no lugar dos mortos, no lugar onde a misericórdia já não resolve mais nada, no lugar onde não se fala mais em perdão, no lugar onde os fatos já não são mais alterados. As coisas já estão no plano da consumação, já não tem mais possibilidade de alteração, já que tivemos tanto tempo, tantas oportunidades, e agora já não é mais oportuno, já não é mais suscetível, já não produz mais efeito. Teve-se um diálogo entre o mendigo e Abraão, que estava no seu seio, obviamente. Mas o diálogo relevante, impactante, importante, foi entre o rico, o abastado, que havia morrido. E eu não quero ligar a riqueza ao inferno, porque o inferno é o lugar dos piores pobres possíveis, é o lugar de quem não tem nada, absolutamente nada, porque o demônio não é dono de nenhum ouro, não é dono de prata, não é dono da sua casa, não é dono do seu carro. O demônio não é dono de nada, é o ser mais imprestável e mais pobre que o universo já viu. Mas ele quer roubar o que ele não tem, roubar sua paz, roubar sua alegria, roubar sua graça, roubar sua vida, roubar seu sentimento e, sobretudo, roubar sua oportunidade de ver em Deus a pessoa mais rica, mais poderosa e que pode compartilhar. Deus, quando te abençoa, Ele está te permitindo ser mordomo, administrador, gestor de um patrimônio que pertence a ele. Nós não somos donos de nada. Comprei uma Ferrari, comprei uma fazenda de 200 mil alqueires de terra, tem não sei quantos. Não, quando você morrer, nada disso você vai levar. Ah, mas eu moro numa casinha, na favela, eu não tenho nada, estou ouvindo o pastor. Quando você morrer, sua casinha ou sua mansão não irão com você. Os seus feitos, sim. As suas decisões, sim. As suas escolhas, sim. O que você tem nas mãos, sim. Isso irá com você. Mas voltemos à questão do vídeo. Ao tempo da misericórdia. Você não tem o tempo todo para ser alguém que desfrute da misericórdia. Você não... Eu não posso te dizer até quando. Qual é o relógio, qual é o cronômetro, qual é o marco temporal que você tem. E é você que escolhe. E não pode ser depois, tem que ser agora. Você precisa pedir misericórdia agora. Você precisa mudar de vida agora. Você precisa se arrepender agora. Você precisa amar seus familiares agora. Você precisa fazer escolhas boas para a sua vida agora. Não é amanhã, não é depois, não é antes. Antes já passou. Você não pode retroceder no tempo e nem pode antecipar o tempo. Você vive um eterno agora, e esse eterno agora há de cuidar de você. O rico morreu, estava onde? No Hades. No Hades ele olha para onde? Para o seio de Abraão. E aqui ele contempla Lázaro. Contempla Lázaro com Abraão, vivendo numa tranquilidade. E ele olha e fala assim: pai Abraão, eu estou profundamente atormentado. Estou em tormentos aqui. Irmãos, muito cuidado. Para você que vive, às vezes, só querendo as coisas, né? E aquelas práticas assim, que não chamam ninguém à responsabilidade, que não traz uma conta, que não traz um preço, nem o preço do pecado. O Paulo fala, escrevendo aos cristãos de Roma, primeiro no capítulo 6, versículo 33, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro, Romanos 6, 23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Aos que pecam e não se arrependem, a morte. Romanos 6, 23, todos pecaram, não há um justo sequer. Romanos 6, 23. O primeiro é 3, 23. O segundo, 6, 23. Salário do pecado. Compensação para o pecado. A morte. Romanos 8, 1. Aí nós temos o grande alívio. Porque o Paulo fala o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o pecado, que não andam mais segundo os prazeres desse mundo, que não andam mais segundo sua satisfação pessoal, mas andam segundo Jesus. Então você e eu, antes nascidos no pecado,
Tivemos conhecimento, que o salário do pecado é o quê? A morte. Aceitamos Jesus, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Já não resta mais condenação, já não tem mais condenação. Mas isso tem um tempo. E muito cuidado, para não incorrer no tempo do rico lá de Lucas, capítulo 16, versículo de número 24. Muito cuidado. Ele ergueu os olhos, viu Lázaro, pediu a Abraão que permitisse a Lázaro molhar o dedo e vir refrescar a sua língua, porque ele estava naquele lugar em tormentos. A Bíblia não diz que Lázaro estava naquele estado de letargia, aguardando os fatos acontecerem, não. Lázaro estava vivendo. Quem parte para a eternidade já parte com sentido à vida eterna ou ao terror eterno. A escolha é de cada um de nós. A escolha é minha e a escolha é sua. Enquanto tenho tempo. E você tem esse tempo para as coisas que são eternas. E você tem esse tempo para as coisas que são finitas, para as coisas que são daqui. Ame a sua mãe, ame o seu pai, mande uma mensagem, dê um beijo, troque um carinho, aperte a mão, dê um abraço, enquanto você tem tempo. Na hora do velório, não há mais aquela correspondência, não há mais sensação de empatia. Enquanto você pode ver os seus filhos crescerem, esteja com ele, veja, ande com ele, ame-os. E isso te dará uma sensação de dever cumprido, de cuidado, de tempo aproveitado. Eu vi os meus filhos crescer, eu cuidei da minha mãe, eu cuidei do meu pai, quanto eles precisaram de mim, eu estava ao lado deles. Não fiz o que não pude, mas tudo que pude eu fiz e já não me sinto culpado por não fazer mais. Às vezes eu gostaria de ter feito mais, mas não me foi possível, até porque o que pude fazer eu fiz. Tá certo? Cuidado, misericórdia tardia pode não resolver o seu problema, mas o Senhor Deus é Deus misericordioso e nós temos um tempo determinado para todas essas coisas sobre a terra. Então peça socorro enquanto é tempo, tome decisões enquanto é tempo, faça escolhas enquanto você tem o tempo. Enquanto Deus te permite o tempo. Quando a vida te chamar às responsabilidades, a prestação de conta, o tempo já não é mais seu, já não mais diz respeito a você. Passou o tempo. Não interessa se você tem 10 anos de vida, 50 anos, 80, 100 anos de vida. Se você estudou ou não estudou, se você ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro. Chegou o momento da prestação de contas. Chegou o momento. Mas Deus é bom, Deus te ama, Ele cuida de você e Ele jamais tirou os olhos de sobre você. Não porque seja algo assim que fuja, como às vezes a gente tem uma conotação bem diferente dessa realidade. Deus não tirou os olhos de sobre você porque Ele vê todas as coisas. Ninguém foge da presença dEle. Deus contempla todas as coisas, Ele é onisciente, sabe tudo, Ele é onipresente, está em todos os lugares. É impossível você estar em um lugar onde Deus não te veja. Que Ele te abençoe e que você faça escolhas de lugares, de pessoas, de atitudes que sejam por Deus abençoadas, sejam por Deus agradadas e que Ele, sobretudo, te agrade da vida. Você tem direitos eternos de ser feliz, de ser alegre, de viver da melhor forma possível. Deus te garante isso, mas a escolha é sua. É você que faz. Que Ele te abençoe nas suas escolhas, na sua caminhada, sobretudo na decisão que você tem que tomar sem deixar o tempo passar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço do Pastor Gilmar. Se esse vídeo te foi importante, compartilhe ele com alguém, divida com alguém, mande para alguém, principalmente alguém que está desprezando o tempo. Você não tem o tempo todo, nós não temos o tempo todo. E aproveito para te pedir a inscrição no vídeo, que deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei e também faça o seu comentário, ele é importante para mim. Que Deus abençoe você.